De princípio, gostaríamos que, dentro da utilização do arcebispo, sei que pudéssemos fazer uma auto, né, apresentação à Sim, nossa cadeia televisiva, sim, uma mini, assim, de forma sintética, o Senhor Arcebispo, os passos missionários, de sim. onde o Senhor Arcebispo é, quando nasceu, para familiarizar um bocadinho nossa cadeia, os Certo. nossos ouvintes, Muito conhecer um bem. bocadinho melhor do Senhor Arcebispo. Sim. Eu nasci na Evanga Missassa, Evanga lá de baixo, de Benguela, na aldeia de Missassa. No dia 8 de agosto de 1933. Meus pais frequentavam a igreja evangélica, mas não eram batizados. Meu pai chamava-se Bartolomeu Samucula. Minha mãe, Catarina Chinamuine, que é um provérbio. O nome Chinamuine é um provérbio educativo. China Wamuine Kachukuri Onima. Não pagues por aquilo que podes aprender sem custo, sem pagamento. Em 1945, dia 14 de agosto, fui batizado na então Central Escola de Camela, futura Escola de Camela. No dia 15 de agosto, recebi a primeira comunhão. Foi com uma emoção muito grande, porque o facto de eu ter preparado o meu batismo com o catecismo bem aprendido durante um ano e no dia seguinte ser batizado, me ensinou que pelo batismo somos filhos adotivos de Deus. Então festejei o meu nascimento espiritual. Foi uma alegria tão grande que eu não comi, na véspera não comi. Não consegui comer. A alegria era muito grande. Batizou-me o senhor padre Antônio Abel Mayambi, do Cubango, que nasceu numa aldeia chamada Chimbondo, é interessante, perto do Cuti. E ele foi um padre tão zeloso que durante 12 anos, naquele tempo não havia informática, mas ele só perdeu um assento de batismo. Interessante. Tinha uma caligrafia muito boa. E quando visitava a nossa aldeia, porque eu cresci na minha aldeia materna, ele vinha de bicicleta. E nós corríamos à frente a desafiá-lo. Claro, éramos pequenos. Então me lembro, enquanto estava a correr, caí, pequenito, e ele, cauteloso, desviou-se. E assim, como é que veio a minha vocação sacerdotal? Assim como o batismo me fazia filho adotivo de Deus, pelo sacramento da ordem sacerdotal, pensava que queria ser santo, porque pensei, o padre é amigo íntimo de Deus. E então concebi assim um sacerdócio. Sendo eu sacerdócio, amigo íntimo de Deus, salvar-me-ei e comigo
também levarei para junto de Deus a minha família. Não pensava ser sacerdote da igreja, para um povo mais largo, mas era sacerdote para a santificação da família. O tempo veio esclarecer. Pois. Então depois, naquele tempo nosso, havia trabalhos forçados para os chamados indígenas, os pretos, não assimilados, que não renunciassem à sua identidade negra, nem aos seus nomes. Pois. O meu irmão foi apanhado para o trabalho forçado, foi para Ganda a carregar sacos. E eu era muito amigo dele. Então, acompanhei para Ganda. Lá estive, na senzala, na casa dele. O patrão, o capataz do carregamento dos sacos para o comboio, então acolheu-me como seu criado, seu empregadinho. Por mês ganhava 30 angulares. Quer dizer, por dia 1 angular. E num desses dias, eu saí da senzala para a vila, na altura é vila, Ganda era vila, não era cidade. Encontrei o padre espiritano, José Breitenstein, alsaciano. Quando ele me viu, disse: "De onde é que vens?" "Eu venho de Dunduma." Dunduma, sim. Cujo catequista se chama Pelágio, sim. Não queres ser interno da missão? Quero, mas não este ano, porque ainda não estou preparado. E ele disse: "Preguiçoso, é um bondo, Tixiane." Disse: "O homem de Deus chamar-me preguiçoso? Esta censura não é do homem, vem do próprio Deus. Estou a resistir à graça." Então foi, regressou, faltava pouco para o Natal. Eu creio, faltavam 16 dias, sim. Veio, eu fui outra vez lá, vê-lo. A patela, eu me lo a missão. "Ah, sabes ler?" Falou-me um pouco. Disse: "Tem." Na altura, de facto, já tinha o alfabeto aprendido em casa, porque o meu irmão dizia sempre: "O Viti só poderá ser livre, não vou autorizá-lo assim a gozar dos privilégios de maior, enquanto não souber, não for grande homem na sociedade." Enquanto os outros iam à lavra no tempo da chuva e de regresso diziam o Sporting, o meu irmão, depois do trabalho de enxada, dizia: "Escola, vem aqui, senta-te, aprende a ler e a escrever." Até uma vez estava para queimar os livros. Não, eu nunca resisti. Assim, diretamente não, mas eu estava revoltado. Que irmão é esse que não me deixa brincar? Interiormente. Interiormente. Me obriga a ler e a escrever. Quero aprender assim, mas também quero brincar um bocado. Sim. Agora ele, não, meu irmão tem que aprender a ler e escrever. Senta-te. Olha, foi a primeira coisa, o maior benefício que ele me deu. E então,
na missão católica de Ganda, entrei, se me não trai a memória, que é uma cronologia decorada. Isto no Dunde, né, Sr. Arcebispo? É, a missão do Do Dunde. Dunde. É. Pois é. Então, ele apareceu na Ganda, na vila. Padre, agora cuenta com a missão, quero ir para a missão, quero ser interno. Sabes escrever, sabes ler? Sei. Ele não disse sobre, eu mesmo subi. Quando olhava para trás, para a cabine, e eu baixava a cabeça para que ele não me deixasse sair. Mas afinal ele gostava muito de mim, não me deixava sair. Cheguei à missão do Dunde, ali o sofrimento. Fome, comer o pirão de munho mal preparado, mal moído, sem conduto. Uma vez até fiquei intoxicado de gindungo. Comi o pirão com tanto gindungo que fiquei assim, com a cabeça tonta. E depois de miúdo, trabalhei na enxada, uma empreitada, distribuía no princípio o trabalho, 1 metro cada um. Mas os mais velhos recebiam 1 metro deles e depois de algum tempo, como tinham mais força, deixavam a maior parte do trabalho para nós. E quem não comesse, não trabalhasse, não acabasse, não ia comer, nós pequenos não podíamos acabar depressa e não acabávamos mesmo. Mas então comíamos o mamão cru, os lábios rebentavam. Por isso muitos fugiam da missão. Para ficar na missão sem fugir, era preciso coragem. E eu não fugi. Por quê? Vários da minha aldeia fugiram. Eu disse, não. Fugir? Isso é ser covarde. Então, aguento. E assim aguentei. Fui enviado para o seminário menor de Calo. Lá fiquei, creio, 1956, se me não engano, não me lembro bem agora as datas, teria que rever. O Paulo de Pirica deve se recordar bem do dia que entramos no seminário do Tipeio. Eram 16 horas e creio que também em 1956 começamos logo a jogar a bola. Chegamos à missão, ao seminário do Tipeio, Cala, pusemos-nos a jogar a bola. E depois, durante os estudos, desafiávamos sempre a distinção entre os alunos da missão do Dunde e os alunos da missão do Bairondo. As distinções estavam sempre na mão dentre destes alunos vindos das duas missões. Claro que dependia muito do professor. Nós tínhamos bons professores e o Bairondo também, e por isso os alunos, na maioria deles, eram distintos. Mais tarde veio a missão do Bimbi também, que teve bons professores e começou a mandar seminaristas distintos. Lá ficamos no seminário de Tipeio, 6 anos. Depois, feitos os 6 anos, passamos para o seminário maior de Cristo Rei, filosofia. E com a graça de Deus, estudamos bem, muitas vezes figuramos no quadro de honra. Então éramos Chipilica, Paulo Chipilica, José Soma, que Deus haja, e eu. Disputávamos sempre a distinção.
Então, sim, estudávamos bem. Feita a filosofia durante 6 anos, entramos aí no Seminário Maior de Cristo Rei, onde a teologia, com o ano de provas, durou 8 anos. Eu não fui à prova, aquilo que eles chamam de provação, porque era às vezes doente, e quando chegou a hora em que eu devia ser mandado para a prova, era no seminário menor, a gente assinava e eles viam o nosso comportamento. O professor disse, o Litin não precisa de ser aprovado, porque já foi aprovado por muitas doenças. Até porque se ele este ano for para aprovação, a diocese ficará sem nenhuma ordenação. E assim eu não fui para a prova. Ordenado sacerdote por Dom Daniel Gomes Junqueira, dia 14 de julho de 63, na ordenação, no dia da ordenação, depois da ordenação, Dom Daniel pergunta-me, Doutor Vitti, queres ir para Bispo de Benguela ou para a vila de Vila Nova? Ainda me lembro da resposta. Bispo do meu túmulo já o sou. Mas o senhor bispo mande-me para onde achar melhor. Na altura, os saletinos tinham pedido para eu ir para lá, para a Anha. Mas ele disse, não vai ir para a Anha, vai para Vila Nova, junto do padre Rafael Rodrigues Moraes, português. Na altura ele tinha 75 anos e eu tinha 33. Chegado a Vila Nova, aquele padre foi pai. Iniciou-me na pastoral, uma graça que eu considero tão grande. E desejei essa graça a muitos jovens sacerdotes, recém-ordenados. O ter um mais velho que nos inicie na pastoral é um dom de Deus. Lá fiquei, depois de 7 anos de trabalho, o bispo decidiu mandar-me para Roma, do Daniel Gomes Junqueira. Então, fui para Roma, estudei a filosofia na Universidade Gregoriana. Depois, passado o tempo necessário, chamaram-me para voltar. Afinal, queriam fazer-me bispo. Eu respondi ao senhor bispo do Ambo, na altura, do Américo Henriques. Eu disse, agora ainda não estou pronto, porque queria fazer doutoramento. E era ilusão, porque não é pouco tempo que a gente fica doutor. Eu havia de perder muito tempo. Eu, seu bispo, este ano não estou pronto para voltar. Queria ainda estudar um pouco mais. Eu disse, não, chega de filosofia. Então vai fazer a pastoral. Veio de andar com a teoria do Instituto Católico de Paris. Lá fiquei a fazer os estudos. Na altura já era o tempo de convulsões políticas. Então os movimentos de libertação estavam a lutar para a libertação de Angola e eu disse, bom, de mim para comigo, vou estudar também um pouco de política, introdução à política, para poder compreender os nossos líderes. E assim, fiz um cursozinho de introdução à política, acabei o curso
Ao mesmo tempo acabei a minha formação catequética, o mais curioso que é. No exercício, num desses exercícios de pregação de homilia, eu escrevi a minha homilia. Quando? Sim. Sim, Sr. Arcebispo. Que visão o Sr. Arcebispo nos dá, nós agora como, não sei se podemos estar no carris de bisneto, trisneto, não sei, Sim. nós somos muito novos, mas da carga pastoral e experiência vocacional que o Sr. Arcebispo tem, carrega esse instrumento vocacional, não é? Eu queria que o Sr. Arcebispo, queríamos perguntar ao Sr. Arcebispo que avaliação faz, não é? O Sr. Arcebispo, entre os tempos passados, não é? Sim. Sobretudo quando Angola ainda estava em guerra, parecia que naquele tempo havia um fervor pela piedade mariana. Bom. Nós escutamos, de facto, nós que ouvimos assim, dos nossos pais, Sim. e muitos de nós aprendemos a rezar o terço Sim. em casa dos pais, na família, Exato. com os papás. Sim. Hoje, como hoje, Sr. Arcebispo, parece que é o contrário. Parece que já não notamos as famílias rezarem o terço. Sim. Não sei que avaliação o Sr. Arcebispo faz. Peço desculpa de falar da minha experiência, pequena experiência. A minha devoção a Maria não está só relacionada com as datas do batismo. Pois é. Foi mesmo experiência pessoal, pobre homem, pecador, mas cheio de boa vontade. Quando a minha mãe morreu, eu tinha 12 anos. Então, no dia que minha mãe morreu, como ela me consolou muito, não era cristã, mas depois pediu o batismo. Aliás, ela nunca foi contra o batismo. Foi uma mulher extraordinariamente sobrenatural. Acreditava na providência, peço desculpa de dar esses traços. A mãe é mãe. Uma vez atravessamos o rio Cuiva, vinhamos do lado chamado Livata para Xinjiang, de Nduma. Eram 16 horas e eu estava nas costas da mãe. E ela tinha um pé em terra e outro pé no rio. Respirou fundo e eu fiquei assustado. Saímos. Eu disse, mãe, por que tu respiraste tão fundo? Só. A mãe que sou conjari, eu não cabeceira. Deus é Pai, inclina somente, não despeja, permite o perigo, não abandona. Passamos por cima do jacaré. Foi assim que ela me ensinou o amor a Deus, a providência. Outro passo importante, quando ela morreu, no dia que morreu, como ela dizia, ia para o céu, ia para o paraíso, que eu não chorasse porque ela me assiste, eu festejei a morte dela como ida para o céu. Mas depois comecei a sofrer fome, chorei. Até que um dia, pelo caminho, a caminho das Lavras, disse, não devo chorar mais. Por quê? Perdi a mãe da terra, mas tenho a mãe do céu, Maria. Aí começou a minha devoção à Nossa Senhora. Enfim, pobre homem, mas até hoje, para mim rezar o terço é um hábito. Sozinho, ou com os outros, ou sozinho, pelo menos um terço por dia. E sem dúvida nenhuma que eu creio que é uma graça. E assim que, muito conscientemente, estou a preparar a minha morte. Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós. É verdade. Os espiritanos também nos formaram muito na devoção a Maria. A congregação do Espírito Santo marcou-nos. Assim como, a seguir, a congregação dos saletinos. Os saletinos, quando entraram em Angola, entraram com uma força tal que alguns deles não sabiam falar português, mas sabiam bem falar Ubuntu.
é verdade. Deram um grande impulso à evangelização, a estas duas congregações. Eu delas me sinto filho agradecido, é verdade. Sim, senhor arcebispo. Sim, Aproveitando mesmo a ocasião, sim, eu gostaria de fazer uma pergunta, a par mesmo da mãe, né? sim, Da devoção à Nossa Senhora. sim, Como que o senhor arcebispo poderia aconselhar, sobretudo a juventude atual, sim. a devoção à Nossa Senhora? Onde há a fé amadurecida, Maria está. Maria é a educadora do santo povo de Deus sob a guia do Espírito Santo. O Santo fecunda a Virgem Maria. E Maria, mulher de fé, acreditou tanto nas palavras do Senhor que dela foi feita a mãe da palavra, a mãe do verbo. O verdadeiro devoto de Maria vive da fé. E isto facilita a vida cristã. O sacerdote que implementa a verdadeira devoção à Nossa Senhora salva-se a si próprio, salva o povo de Deus, constrói a igreja. Sim, senhor arcebispo. Temos uma pergunta, não é? Sim, Estamos num clima muito frenético, se assim poderíamos dizer. sim, Avizinham-se as eleições. Como pastor, como homem de Deus, como aquele que acredita na providência e tendo Maria como Rainha da Paz, que mensagem o senhor arcebispo poderia deixar, uma mensagem assim de paz e de justiça, não é? Aos angolanos. a minha palavra de mais velho, embora não pretenda saber tudo sobre as eleições, é a seguinte: Angola é nossa mãe. Pequenos e grandes são filhos, não são donos dela. Portanto, nenhum partido se deve considerar proprietário do poder, mas devem ser todos filhos dedicados à paz, ao bem-estar e à união de todos, pequenos e grandes. Se formos para as eleições com esta mentalidade, evitaremos atentados contra pessoas, evitaremos provocações de grupos que fazem comício e os outros vão também atiçar e depois começa a haver mortes. Quem proceder assim, no meu entender, não é digno de governar. Aquele que provoca confrontações entre partidos e que faz confusão durante os comícios devidamente e ordeiramente organizados, então não merece ter o poder. Queremos o que nos una. Tudo passa. Os governantes bons passam e deixam um bom nome. Os governantes tiranos passam sob o nome maldito. Mas queremos a bênção, não queremos a maldição de ninguém. Todos merecem a vida, pequenos e grandes. Todos têm direito de dar o melhor de si para a construção da pátria. O monopólio do poder é a esterilidade da ação social, da caminhada da pátria. Muito obrigado, senhor arcebispo. A ocasião faz ladrão. Desculpe mesmo, só uma questão, não é? Pediria também ao senhor arcebispo que também desse uma palavra de paz, não é? Sim. Aos futuros sacerdotes,
aqueles que estão nos seminários, Sim. sim, a seguir esses passos de um dia se consagrarem ao Senhor. E não importar, Sr. Arcebispo, anexando esta apreciação, esta mensagem que o Sr. Arcebispo vai portar, vai dar, vai deixar, queria também anexar mais ou menos uma mensagem que o Sr. Arcebispo poderia deixar sobre o assunto da proteção de menores e adultos vulneráveis. O Sr. Arcebispo terá a dizer a respeito disso, não é? Uma mensagem para os futuros sacerdotes que venham se integrarem e dar-se para a pastoral. A minha palavra é esta. O sacerdote é padre. Padre quer dizer pai. Pai espiritual. E a paternidade é, antes de tudo, proteção de vidas, de valores e de dignidade. Deve ser o primeiro a dar o exemplo pelo respeito pelos menores, pelos pobres, pelos desprotegidos. Ele está a representar o próprio Deus, Pai. Não é em vão que o nome de Deus vem como Pai, na Trindade do Filho e na união do Espírito Santo. Não é em vão. Eu tenho dito e disse várias vezes: quem não tem coração de pai não deve governar. Os cruéis não devem governar. Os indiferentes à miséria dos outros não devem governar. Porque o poder está ligado à noção de pai. E não estou a dizer eu isto apenas. Na nossa cultura há aquele provérbio que diz: cachitire cacaviale. Quem não tem coração de pai, mas tem coração cruel, não deve ser pai, não deve ser dirigente. E não é em vão o nome de Harare, a capital do Zimbábue. Harare, Sekuru Harare, Sekulu Kalale. Enquanto o chefe pensa, enquanto o seu povo dorme, lá pela calada da noite, o chefe dobra, afim, a cabeça sobre o joelho, a pensar no melhor que pode fazer pelo bem do seu povo. Esta deve ser a noção de governação. E assim não haverá tentações de monopólios, porque o poder tem de ser sempre este para este e não para outro, mas haverá a promoção da contribuição de todos para que a pátria seja feliz, próspera. Ninguém é capaz de praticar o bem sozinho. Ninguém é capaz de construir a nossa casa sozinho. Este é o sentido dos partidos e não o sentido de violências e de ódios uns contra os outros. Eu chamo aqueles que querem violência são usurpadores do bem público. Não merecem mandar, mas todos na paz, cada um naquilo que pode, contribua para a edificação da pátria. Assim os grandes não se sentirão ameaçados, nem os pequenos se verão oprimidos E desprotegidos. Exato.